Prezados alunos de Desafios Contemporâneos, muito boa tarde. Nós estamos dando início à nossa primeira webconferência. O formato que eu adotei foi o da gravação em vídeo da minha provocação, da minha primeira contribuição, e em seguida a esse vídeo eu ficarei disponível no bate-papo do Collaborate aqui no Blackboard para trocar ideias, responder questões, enfim, para dialogarmos sobre esse conteúdo. Esse conteúdo é pertinente à primeira aula do e-book e vamos a ele. O meu objetivo aqui nesse vídeo é trocar algumas ideias, algumas avaliações sobre a relação entre a sociedade contemporânea e o profissional, né? Que é uma questão crescentemente importante e que vem buscando e atraindo a atenção de muitos intelectuais, estudiosos, acadêmicos e empresários para os processos e a mudança nos processos nesse contexto da atuação profissional em organizações contemporâneas. Para começar, nós devemos considerar que nós estamos no epicentro de uma grande transformação social, né? Uma grande transformação social em que a mudança tecnológica tem um papel fundamental, tem um papel altamente relevante, mas não é, longe disso, o único processo que afeta, influi na maneira como a sociedade atual está emergindo, está se desenvolvendo, está se apresentando, né? Nós podemos considerar a existência de pelo menos 3 processos, né? Primeiro, podemos considerar as mudanças na economia mundial, principalmente a partir da década de 80, com a debacle do sistema estatal socialista da União Soviética, que acabou com o período de Guerra Fria e redefiniu as relações estratégicas políticas no mundo, no globo. Nós devemos considerar também como segundo processo os movimentos culturais que emergiram com força na década de 70 e que afetaram muito o comportamento das pessoas em todas as décadas subsequentes, quanto às pessoas terem mais liberdade, mais autonomia, mais respeito à natureza, mais respeito às diferenças, mais respeito aos comportamentos. São 2 processos fundamentais, essas mudanças econômicas e as mudanças culturais. E, terceiro, sem que isso signifique ter menos importância que os outros 2, a mudança tecnológica, que de fato atravessa radicalmente toda a dinâmica econômica, social e cultural da atualidade. Esse conjunto de processos tem desencadeado mudanças na sociedade que tem impactos em todas as suas áreas, né? Todas as áreas da sociedade são afetadas pelas mudanças que vêm acontecendo e que nós percebemos a olhos vistos. Eu vou me deter aqui apenas em 2 aspectos, para poder ir ao tema específico desse vídeo. O primeiro aspecto são os impactos na economia, né? Os impactos na economia vêm fazendo com que, cada vez mais, o ambiente econômico funcione à base de conhecimento e de domínio tecnológico, né? O que nós vemos hoje é que as nações, as regiões e as organizações que têm o melhor desempenho, que alcançam índices de desenvolvimento superiores, são países, regiões e organizações que têm domínio técnico, que têm competência tecnológica, que têm domínio de conhecimento. Quem tem domínio de conhecimento, quem tem domínio técnico, tem acesso aos mercados mais ricos, aos mercados mais relevantes do ponto de vista econômico. Então, essa é uma primeira transformação da economia que nós devemos levar em conta. Uma segunda transformação na economia é que, com a mecanização, com todo o processo de mecanização e de formação de redes de empresas, de terceirização de atividades das empresas, nós temos um processo de crescente especialização, né? Cada vez mais as pessoas são requisitadas pelo domínio técnico que tem sobre determinado campo, né?
Esses dois processos combinados têm impactos muito grandes na dinâmica profissional, na estratégia profissional de cada um. Vou me referir ainda aqui brevemente que todo esse processo que está no seu início e ainda carece muito de regulação estatal, de leis que disciplinem esse processo, que estabeleçam limites, que estabeleçam regras para que essas novas dinâmicas funcionem de uma maneira adequada, como isso ainda está em andamento, ainda não há uma robusta legislação que normatize e regule o funcionamento da sociedade e da economia nesse novo contexto, especialmente provocado pelas mudanças tecnológicas, por conta disso, tem ocorrido e tem se verificado um agravamento das desigualdades sociais em todo o planeta, inclusive nos países desenvolvidos, e é algo que nós devemos ter sempre em conta. Mas não é esse o objeto, nesse momento, dessa nossa conversa aqui, desse nosso diálogo. Voltando à economia, essas transformações no mundo produtivo e no mundo do trabalho, que eu me referi, fazem com que a economia seja cada vez mais seletiva. Só se insere na economia moderna aqueles países, regiões, organizações e pessoas que tenham conhecimento e domínio tecnológico. Aquele país, aquela região, aquela organização e aquela pessoa, aquele profissional que não tem domínio técnico, que não tem conhecimento assentado, estruturado, domínio tecnológico, terá grandes dificuldades de se inserir nessa economia moderna e possivelmente vai estar numa posição de participar da parte menos com piores condições de vida, seja país, seja região, seja pessoas, organizações, piores condições de desempenho possível, com acesso a rendas mais baixas do que aqueles que têm domínio técnico. Então, isso coloca imediatamente a necessidade, em primeiro lugar, para qualquer profissional, de uma permanente atualização dos seus conhecimentos. Né? Se nós observarmos o passado, nós vamos verificar que a formação da pessoa e a sua carreira praticamente eram estáticas ao longo de toda a sua vida. A pessoa se formava numa profissão, em seguida se iniciava numa carreira e nessa profissão e nessa carreira exercia toda a sua atividade profissional ao longo da vida. Isso, meus caros, mudou e mudou radicalmente. As pessoas hoje precisam estar atualizando e muitas vezes redirecionando sua formação, suas competências, de olho nas transformações que estão acontecendo no mundo produtivo e devem se preparar para estudar ao longo de toda a vida. E a sua própria carreira, frequentemente, se inicia numa direção e pode sofrer mudanças, às vezes até abruptas, em função de dinâmicas novas, de oportunidades que ocorrem com uma velocidade muito grande e que se impõem ao mercado do trabalho. Então, esse é um aspecto fundamental, o aspecto do domínio técnico, que é uma condição fundamental para qualquer trajetória profissional hoje bem-sucedida. Mas não é só o conhecimento técnico que é o elemento fundamental para um bom desempenho profissional nos dias de hoje. Observem a situação. O ritmo da economia moderna, com suas constantes transformações e mudanças, e a convivência de múltiplas especializações nos ambientes organizacionais exigem compartilhamento entre as pessoas. Né? Essas especializações elas precisam, nos contextos organizacionais, serem agregadas de forma produtiva, ou seja, equipes multidisciplinares precisam saber trabalhar coletivamente para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Né? É preciso somar essas competências para que isso gere o resultado esperado pela empresa. E isso exige de cada pessoa uma capacidade de trabalhar coletivamente. E coloca a questão das relações interpessoais. Hoje, meus amigos, é preciso
mas é preciso muita capacidade de convivência, muita maturidade para conviver no ambiente profissional, né? É preciso manter relações de trabalho profissionais maduras, cooperativas, produtivas, atividades profissionais, estilos profissionais que respeitem as opiniões dos outros no ambiente de trabalho, em todos os ambientes, mas especialmente no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho exige que nossas ações sejam e atitudes sejam pautadas por uma análise racional das situações, para a busca de um equilíbrio, principalmente entre nossos interesses pessoais e os objetivos da organização, entre os quais o de que sua força de trabalho se articule, trabalhe de maneira cooperativa e, com isso, obtenha os resultados desejados por todos. Esse é o ponto que eu estou querendo colocar, que eu estou colocando em discussão para vocês, e dito isso, fico à disposição de vocês para que a gente possa dialogar no bate-papo sobre esse assunto. Vamos lá.